Pergunta do consulente Cláudio. Cláudio aqui diz para o pastor que crê na palavra de Deus, ele sabe sobre o arrebatamento da igreja e em seguida a grande tribulação. Mas a dúvida do consulente Cláudio é se haverá salvação nesse período da grande tribulação para aqueles que ficarem. O Senhor Jesus vai arrebatar a igreja e estes que ficarem ainda terão chance de salvação no período da grande tribulação, pastor? Sim, respondo positivamente. Só que darão a sua vida para poder encontrar salvação, dado que não foram arrebatados, como acontecerá com aqueles que estiverem aptos para o arrebatamento. Agora, a prova bíblica que oferecemos sobre a nossa resposta está no capítulo 6 do Apocalipse, do versículo 9 em diante. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então está aqui um grupo de pessoas já mortas, cujas almas estavam vivas, pedindo vingança para aquelas pessoas que os oprimiram na terra e os levaram à morte. E aqui então houve um consolo para estas pessoas. Então eles diziam: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foram dadas a cada um compridas vestes brancas. E foi-lhes dito que repousasse um pouco de tempo ainda, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Seguindo agora o nosso roteiro, nós temos uma pergunta aqui muito interessante para o texto de 1 Samuel, capítulo 28, do verso 7 ao verso 25. Quem apareceu a Saul, pastor, nesse texto de 1 Samuel 28, do verso 7 ao verso 25? Examinaremos alguns destes argumentos e veremos a impossibilidade de ter sido Samuel que veio a trazer essa mensagem. Preliminarmente, ressaltamos que o capítulo 28 de 1 Samuel, a começar no seu versículo 7 até o 25, foi escrito por uma testemunha ocular, logo por um dos servos de Saul que o acompanhou até onde morava a pitonisa, também chamada necromante, versículos 7 e 8. Frequentemente, essas pessoas eram estrangeiras e quase sempre supersticiosos, crentes no erro, razão porque o seu estilo é tão convincente. E esta crônica, que é parte da história de Israel, pela determinação divina. Agora, argumentos que podem ser apresentados que provem a impossibilidade de ser Samuel já falecido,
que aparecesse a Saul por chamada dele, invocando, levando para isso uma pitonisa que podia então entrar em contato com os mortos. Nós temos aqui vários argumentos. Primeiro, nós chamamos o argumento gramatical. O Senhor não lhe respondeu. O verbo hebraico é completo e categórico. Na condição que Saul estava, Deus não lhe responderia. E não lhe respondeu. O fato é confirmado pela frase: Saul interrogar e consultar uma necromante e não ao Senhor. Agora, essa atitude de Saul, deliberadamente errônea, contribuiu para a própria morte de Saul. Ele foi teimosamente contrário ao preceito de Deus, mesmo quando ele estava vivo, estava obediente a Deus. Ele não fazia isso, pelo contrário, ele desterrava pessoas que se envolviam com essa fase de consultar mortos. Então diz o livro de 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Imagine que contraste. Saul, um homem que foi colocado como o primeiro rei de Israel, um homem que foi tido como humilde na sua posição, é sempre obediente a Deus. O início da sua carreira foi fabulosa, digna de um homem como rei de Israel, que era uma nação que servia a Deus. Mas, paulatinamente, ele começou a cair no erro e chegou a esse extremo, como estamos lendo. E diz então que ele morreu por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, também porque buscou a adivinhadora para consultar. E não buscou o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Perdeu tudo. Então aí está uma situação resultante da desobediência à palavra que ele próprio havia recebido de Deus para ter um reino feliz, mas ele se tornou desobediente. O senhor falou do argumento gramatical, pastor. Quais são os outros argumentos que podem ser apresentados para provar que não houve comunicação de Saul com Samuel? O outro argumento que nós podemos apresentar é argumento exegético, que está no versículo 6. Que quando Saul estava na vontade de Deus, ele consultou a Deus de modo próprio, como era comum. Então, nós temos, por exemplo, no versículo 6, uma revelação que era comum sacerdotal. Por esta Deus não lhe falou. Deus podia falar-lhe por meio de sonhos, também não lhe falou. Revelação pessoal, nem por profetas, nem por revelação espiritual da parte de Deus. Fosse Samuel o veículo transmissor, seria o próprio Deus respondendo, pois Samuel não podia falar senão por inspiração. E se não foi o Senhor, nem foi Samuel. E ainda podemos apresentar o chamado argumento ontológico. Deus se identifica como Deus dos vivos, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Êxodo 3, versículo 15. Ainda passando para o Novo Testamento, nós vamos encontrar o próprio Jesus
referindo-se a estes homens de Deus do passado, como estando vivos. Mateus 22, 32. Nenhum deles perdeu a sua personalidade e sua integridade. Seria Samuel o único a poluir-se contra a natureza de seu ser, contra Deus, contra a doutrina que ele mesmo pregara? De acordo com 1 Samuel 15, 23, se quando em vida nunca fez isso, iria fazer depois de morto? E mais ainda, o argumento doutrinário, consultar espíritos familiares, é condenado pela Bíblia inteira. Logo, aceitando a profecia do pseudo Samuel, cria-se uma nova doutrina que é a revelação divina mediante pessoas ímpias envolvidas com práticas ocultistas que são abomináveis aos olhos de Deus. E além disso, para serem aceitas afirmações proféticas como verdades divinas, é necessário que sejam de absoluta precisão. E isso não se deu no caso presente. Muitas das palavras que este suposto Samuel se apresentou para falar a respeito do futuro, elas não se cumpriram. Algumas delas não tiveram cumprimento. Então, foram profecias falsas. Todos esses argumentos servem-nos de apoio para negar essa colocação de que Samuel, depois de morto, se tornou favorável à comunicação com os mortos e assim trazer notícias de lá para o caso de Saul, que havia apostatado e agora ele próprio está buscando o que ele havia condenado. A próxima pergunta é da consulente Maria José, da Assembleia de Deus do Casqueiro. Diz aqui a nossa irmã, pede para o pastor explicar o texto de Daniel, capítulo 10, verso 12. De acordo com o texto de Daniel 10, 12, a oração de Daniel foi ouvida desde o primeiro dia. Entretanto, o príncipe do reino da Pérsia impediu que a resposta chegasse a Daniel, até que Miguel, o arcanjo, tido como um dos primeiros príncipes, e essa expressão, um dos primeiros príncipes, indica que há outros arcanjos, embora na Bíblia Sagrada só apareça o nome de Miguel, porque o texto diz a respeito de Miguel, um dos primeiros príncipes, o que significa que há outros iguais a ele. Vem em socorro de Daniel. O que se observa do relato bíblico é que enquanto Daniel orava e jejuava, estava sendo travada uma batalha espiritual de grande magnitude. Primeiro, o príncipe do reino da Pérsia. É uma expressão figurada, tratava-se de um anjo satânico, um demônio, melhor dizendo, se opôs defronte de mim, diz Daniel, 21 dias. A resposta da oração dele não chegou. Até que veio Miguel, um dos primeiros príncipes, para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que vai acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Os poderes satânicos querem impedir o recebimento da revelação, mas o príncipe angelical de Israel, que é Miguel, demonstrou sua superioridade. E esse incidente nos dá um vislumbre das batalhas invisíveis que são travadas
na esfera espiritual a nosso favor. Note que Deus já tinha respondido à oração de Daniel, mas que a ação satânica retardou a resposta da mensagem 21 dias. Visto que o crente sabe que Satanás sempre quer impedir que nossas orações sejam ouvidas e que tenhamos a resposta. Daí porque Jesus recomendou na sua palavra que precisamos ser perseverantes. Quem não conhece Lucas 18, versículos 1 a 8. A mulher que tinha um caso com o juiz, mas era pobre, ela, e o juiz não queria atendê-la. O que ela fez? Não tinha recursos. Ela foi se postar na casa do juiz. Faz-me justiça. E uma vez, e duas vezes, e três vezes, e quatro vezes, até que o juiz ficou enfadado. E disse, dentro do que Jesus contou, eu não temo a Deus, não respeito aos homens, mas essa mulher está me importunando muito. Eu vou atender para que ela não venha mais aqui à minha porta me incomodar. E a conclusão, não fará Deus justiça mais rapidamente aos seus servos que a ele clamam de dia e de noite? Mas às vezes nós temos aqui um exemplo de um interrompimento dado para agentes de Satanás. Então perseveremos em oração. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Palavras de Jesus Cristo. A próxima pergunta é do Manuel, da Igreja Mundial. Ele quer saber aqui sobre aquela afirmativa do Senhor Jesus: todo pecado é passível de perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. Então ele quer saber qual é o pecado contra o Espírito Santo, pastor. Diretamente a resposta, nós vemos que o milagre de Jesus de expulsar o demônio da vida de uma pessoa foi tomada pelos líderes religiosos como se fosse um ser espiritual das trevas maior e que tivesse então retirado o espírito que estava no homem. Quando Jesus declara que se eles admitiam que havia um trabalho maligno e não que ele, Jesus, tivesse expulsado o demônio deste homem possesso, então o reino das trevas estava dividido contra si mesmo. Se Satanás expulsa Satanás, o reino dele não vai prevalecer. Muito lógico. Agora, concomitantemente com esta situação, nós temos que o Espírito Santo dá testemunho de Cristo, da sua obra de convencer o homem do pecado, como lemos em João 16, versículos 7 a 11, quando diz assim: convém que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Consolador, mas quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim. Então o Espírito Santo atua sempre no sentido de convencer o homem a respeito da salvação que se efetiva através da pessoa de Jesus Cristo. E aquele que rejeita a voz do Espírito Santo e se opõe a ela, afasta de si mesmo o único recurso que pode levá-lo ao perdão, que é o Espírito Santo. E os passos que levam à blasfêmia contra o Espírito Santo são apontados na Bíblia. Por exemplo, entristecer o Espírito Santo. Outro passo que também que leva à blasfêmia contra o Espírito Santo, resistir ao Espírito Santo.
Outro passo, apagar o espírito, leva ao endurecimento do coração. Então, são atitudes que uma pessoa rebelde, paulatinamente, vai tomando um após outro e chega ao ponto de blasfemar contra o Espírito Santo. Mais uma pergunta ainda rapidinho do mesmo consulente, o Manuel, da Igreja Mundial. Ele cria um papagaio e cria passarinhos, pastor. Ele quer saber se isso é pecado, confinar esses animais em uma gaiola, presos a uma corrente. Ele quer saber se é pecado, pastor. Nós temos uma resposta baseada na Bíblia. Deus, depois de haver criado, Ele os abençoou e lhes disse, isso genericamente, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Gênesis 1, 28. Não é pecado a criação de nenhum animal, mas nós devemos estar de acordo com as regras do governo. Há determinadas regras para não se praticar maldades com aves, com animais. E o próprio livro de Provérbios declara que a pessoa que teme a Deus, ele não maltrata o seu animal. Então, se alguém tem aves e está tratando bem, até certo limite, não podemos dizer nada. Mas se há um tratamento maldoso, que contribui para a morte do próprio passarinho, de outro animal, então está errado.